Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é SOP. Mas antes de tudo, deixa eu começar te fazendo uma pergunta simples. Quando alguém fala em síndrome dos ovários policísticos, onde você imagina que está o problema? No ovário, né? Certo? E esse é um dos maiores erros conceituais que a gente comete na medicina. Por quê? Na maioria das vezes, o ovário é só o palco. Ele aparece na história, mas ele não é o protagonista. A síndrome dos ovários policísticos, a SOP, não é uma doença do ovário. Ela é uma doença endócrina, metabólica. Endócrina quer dizer hormonal, metabólica quer dizer relacionada à forma como o corpo produz a energia. E quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Vamos montar esse raciocínio, tá? Passo a passo. Imagina uma rotina comum. A pessoa acorda, come um pão, um bolo, um biscoito, um café adoçado, ou seja, carboidrato. Esse alimento vira glicose no sangue. Glicose é açúcar circulando. Açúcar no sangue não pode ficar solto. Ele fica causando dano. Então o corpo libera um hormônio chamado insulina. A insulina, ela funciona como um porteiro. Ela abre a porta e diz: certo, célula, pode entrar a glicose, vai lá produzir a sua energia. Isso é normal, isso é fisiológico. O problema é quando isso acontece o dia inteiro. Café da manhã com carboidrato, lanche, almoço com arroz, massa, purê, outro lanche, outro doce, a glicose sobe o tempo inteiro. E a insulina fica alta o tempo inteiro. Com o tempo, esse porteiro cansa. A célula começa a responder, mas não mais tão bem. Esse estado se chama resistência à insulina. Resistência à insulina significa exatamente isso. A insulina existe, mas a célula não obedece mais direito. E aqui está o ponto central dessa nossa discussão. A SOP mora exatamente no meio do caminho entre a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Ela é uma condição prima da obesidade, da síndrome metabólica e do diabetes. Quando a insulina fica cronicamente alta, ela começa a interferir no cérebro. E existe uma glândula bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha, que a gente chama ela de hipófise. A hipófise é uma central de comando hormonal. Sob o estímulo da insulina elevada, essa glândula aumenta a produção de um hormônio chamado LH. LH é o hormônio luteinizante. Em termos simples, é um hormônio que manda mensagens para o ovário e que mensagem seria essa? A produção de testosterona. O ovário da mulher produz testosterona, sim, só que em pequenas quantidades, tá? O problema é quando produz demais. E esse excesso de testosterona de dentro do ovário impede a ovulação. Esse bloqueio do amadurecimento do óvulo se chama atresia folicular. Ou seja, os folículos até começam a crescer, mas não chegam ao ponto de liberar o óvulo. Por isso, essa mulher menstrua um mês, fica 3, 4, 6 meses sem menstruar e depois sangra de forma desorganizada. Os folículos que não ovulam ficam ali, paradinho. E no ultrassom aparecem como vários cistos. Mas parece uma coisa importante. O problema não começou no ovário. O ovário apenas respondeu a um ambiente hormonal desorganizado. Então, essa testosterona em excesso não fica só ali, ela cai na circulação e aí começam os sinais clássicos da SOP. Mais pelos no rosto, no corpo, queda de cabelo, oleosidade na pele, acne, irritabilidade, acúmulo de gordura no abdômen, dificuldade para emagrecer. Tudo isso é testosterona em excesso agindo no corpo feminino. Agora presta muita atenção nisso, tá? Para uma mulher receber o diagnóstico de SOP, ela não precisa ter tudo isso. Ela precisa ter 2 de 3 critérios. Primeiro, irregularidade menstrual ou ausência da menstruação. Segundo, sinais clínicos ou laboratoriais de excesso de testosterona, ou no sangue ali, né, ou o corpo falando através da pele, do cabelo, dos pelos. E em terceiro, um aspecto policístico no ovário ou um hormônio chamado hormônio antimuleriano elevado, que indica excesso de folículos paradinho. 2 desses 3 critérios fecham o diagnóstico. E agora, a parte mais importante dessa nossa conversa. O erro mais comum no tratamento da SOP é tratar o ovário sem tratar o terreno metabólico.
Quando você entende que a SOP começa na alimentação, na insulina, no metabolismo, você para de enxergar o corpo em pedaços. Você entende o hormônio e que ele não é o vilão. O hormônio é um mensageiro. O hormônio, não adianta ele silenciar o mensageiro. Você precisa corrigir o ambiente que gerou aquela mensagem. É isso que muda completamente a forma de entender a SOP. E quando isso faz sentido, o corpo começa a responder. Então, por que não explicar a SOP de uma forma rápida ou simples? Porque realmente ela não é simples. Ela não começou no ovário, ela começou na questão endócrina e na questão metabólica, certo?